Uma decisão monocrática, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu declarar inconstitucional a Lei Municipal 10.987 de 2022, daqui de Presidente Prudente, que proibia a instalação de banheiros multigênero em espaços públicos e privados da cidade. A decisão foi proferida no dia 8 de abril. A lei é de autoria do então vereador Tiago Oliveira, que atualmente é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, e surgiu a partir de pedidos e preocupações da população prudentina, especialmente em relação à privacidade e segurança de espaços compartilhados, né? A norma municipal determinava que banheiros multigêneros só poderiam existir se houvessem também outros sanitários separados para sexo masculino e feminino. Além disso, a lei impunha restrições de uso para menores de idade e previa sanções como multa, suspensão de atividades e também até a cassação do alvará do estabelecimento. Ao analisar esse recurso, o recurso da Procuradoria-Geral da Justiça, o STF suspendeu e entendeu, né, que o município ultrapassou a competência legislativa. Segundo o relator Dias Toffoli, a lei invadiu áreas que são de responsabilidade exclusiva da União, como o direito civil e normas gerais sobre proteção à infância e juventude. O ministro também destacou na sua decisão que a lei aprovada pelos vereadores de Prudente interferia diretamente em temas ligados aos direitos da personalidade, além de impor regras em relação a meios, a locais, estabelecimentos comerciais privados e limitar também aspectos da capacidade civil e do poder familiar. Essa foi a decisão do Dias Toffoli, que foi nesta semana, e nós agora conversamos ao vivo com o advogado Lucas Maciel, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre por que uma lei pode ser considerada inconstitucional, como no caso dessa lei dos banheiros multigênero. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Paula. Bom dia, Tiago. Um prazer estar falando com vocês e com toda a audiência. Doutor, quais são os motivos que podem levar a essa decisão, por exemplo, do Dias Toffoli, de considerar inconstitucional essa lei municipal aqui de Prudente dos Banheiros? Olha, uma lei, ela pode ser declarada inconstitucional, e esse é o papel do Supremo Tribunal Federal também, analisar a constitucionalidade ou não de uma lei, quando ela contraria a Constituição Federal. E essa questão de contrariar a Constituição Federal, ela pode se dar em duas frentes. Primeiramente, quando ela houver algum problema no que toca ao conteúdo da lei. Então, vamos imaginar que a lei viola frontalmente algum texto constitucional, alguma norma constitucional. Então, essa lei, por uma questão de hierarquia, ela viola frontalmente a norma máxima do país e, automaticamente, com isso, ela tem que ser retirada do sistema, uma vez que ela contraria o texto legal. Mas, por outro lado, também pode ser por uma questão formal, não necessariamente uma questão no que toca ao conteúdo, mas sim com relação à forma. E é exatamente o que acontece num caso quando a legislação utilizada, ela é, por exemplo, de um ente que não é o que a Constituição determina responsável por aquele assunto, que é o que você falou na introdução da matéria, né? Uma vez que, como se trata de assuntos que são de competência da União, quando o município cria uma lei nesse sentido, ela viola formalmente a Constituição Federal. Doutor Lucas, a restrição indevida a menores, no caso, ao limitar o uso de banheiros, a norma ela tratava de questões já reguladas, então, por leis federais, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso também faz parte desse conjunto, não é? Aí eu estava pensando aqui, observando, porque para se criar uma lei, é preciso além da conversa do parlamentar com a sua base, ou aquilo que pensa o partido e tudo mais, da forma como é constituído o parlamento brasileiro, mas também há um corpo jurídico ali orientando. Quando se passa uma lei que é inconstitucional, pode ser que tenha ocorrido alguma falha de orientação ou é de interpretação, doutor?
Não, as duas coisas são possíveis, Tiago. Depende muito do contexto de cada situação, do caso concreto. O que acontece muitas vezes é nós temos dentro das casas legislativas aquilo que nós chamamos de comissões de Constituição e Justiça, que é um ambiente, né, que vai analisar exatamente essa questão. Essa lei que está sendo proposta, ela é constitucional? Não é constitucional? Tem alguma situação aqui que pode levar a uma futura inconstitucionalidade? Então, isso tudo é levado, sim, em consideração. Mas, muitas vezes, esses órgãos eles têm mais um caráter consultivo do que um caráter impositivo acerca da sua decisão. Então, eles podem até orientar com relação à questão de que, olha, essa lei me parece há um possível vício de inconstitucionalidade, mas a Casa Legislativa ela é ainda soberana para decidir a partir da votação dos pares. E os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais e senadores têm autonomia para definir. Inclusive, depois essa legislação ela passa, né, pelo crivo do próprio Poder Executivo, que vai sancionar ou vetar aquela lei. Então, toda essa etapa legislativa obviamente que passa por esse critério da constitucionalidade ou não, mas muitas das vezes ela é interpretativa. E o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal ele exerce um poder que no direito nós chamamos de contramajoritário, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele observando algum tipo de inconstitucionalidade, ele passa por cima, entre aspas, né, daquilo que foi decidido pelas nossas casas legislativas e pelo próprio Executivo, por ter esse papel de proteção da Constituição Federal e para que nós não tenhamos aí leis inconstitucionais no nosso sistema. E na prática, né, com o STF, né, essa decisão monocrática do Dias Toffoli, dando provimento a esse recurso do Ministério Público, né, doutor, a lei foi declarada inconstitucional, então na prática essa lei deixou de ter validade, é isso? Exatamente. Essa lei, a partir do momento que é definido, né, a inconstitucionalidade dela, é feito um comunicado oficial, formal, dizendo, né, que essa lei foi declarada inconstitucional, e a partir daí, essa lei que contraria a Constituição Federal, ela deve ser retirada do sistema para que nós tenhamos a aplicação da decisão tomada pela nossa Suprema Corte. Então, isso, é lógico, é feito de forma oficial, é feito um comunicado, e essa lei sai do sistema para que ela não produza mais efeitos. E se eventualmente produziu algum efeito, precisa que seja analisado o que será feito a partir de então. Então, nesse caso, a lei sendo declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, óbvio que ainda pode caber recurso dessa decisão, precisamos ver se essa decisão vai ser ou não passível de algum tipo de recurso, mas a partir de então, sendo oficialmente declarada inconstitucional pelo nosso Supremo Tribunal Federal, essa lei tem que sair do sistema. Doutor, realmente, analisando não só essa lei em específico, mas outras leis também que a gente percebe que são aprovadas, que passam em plenário, que são sancionadas muitas vezes, né, acabam lá na frente sendo aí declaradas inconstitucionais, né? Isso daí realmente é uma perda de tempo, né, do legislativo, do executivo, enfim, e até mesmo do judiciário, né? Acredito que antes de uma lei, né, ser colocada em votação, é necessário, né, que haja uma análise jurídica, uma análise ali, se realmente essa lei cabe ao legislativo ser apreciada, né, ser aprovada, né, doutor? Na verdade, assim, Paulo, o que a gente observa muitas vezes, isso é uma coisa do nosso sistema, o nosso poder legislativo, ele é formado muitas vezes por pessoas que são leigas no que toca a questão jurídica. Então, qualquer do povo, né, pode se tornar membro do Poder Legislativo. E, obviamente, que mesmo com essas orientações jurídicas, né, que os próprios vereadores têm, a própria Casa Legislativa tem, muitas vezes acaba passando, sim, uma lei inconstitucional, seja na forma, seja na matéria, mas isso faz parte do nosso sistema jurídico, né? Ele já tem essas prerrogativas, essa construção, né, do nosso modelo, e obviamente que de vez em quando saem de sintonia algumas questões e surgem essas possíveis leis inconstitucionais no nosso sistema, e
e o Supremo precisa estar a postos para poder expelir essas decisões que são aí fruto, né, da construção do nosso modelo constitucional, para tirar essas leis que são afrontosas à Constituição Federal. Ok, doutor Lucas, muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui na Jovem Pan News Presidente Prudente, para falar um pouco mais desta decisão monocrática do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, doutor Lucas. Eu que agradeço a vocês pela atenção. Ótimo dia.